Olá pessoal, boa noite. No dia de hoje vamos continuar a estudar aí o tema provas, né? Vimos já o conceito, vimos as obrigações da prova, ou seja, de quem possui o ônus da prova, né? Ou seja, de quem tem a obrigação de produzir a prova, né? Vimos aí que o autor tem a obrigação de fazer prova dos fatos constitutivos, o réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Né? Vimos também a confissão, né, como primeira modalidade de prova. Né? E agora, na aula de hoje, vamos ver aí a prova testemunhal. Né? O que é a testemunha? O que é a prova testemunhal? A prova testemunhal é aquela pessoa estranha, que não tem nenhuma relação com as partes. Né? Ela não tem nenhum interesse ali nas partes. E se ela tiver algum interesse, ela não pode nem ser testemunha. Né? Então, a testemunha é aquele estranho na relação processual, né? Ou seja, aquela pessoa que não tem nenhuma relação nem com o autor e nem com o réu, que vem em juízo, né? Que vem até o juiz para que ele fale para o juiz os conhecimentos que ele tem daquele conflito de interesse entre autor e réu. Né? Então a testemunha vai ali para fazer um papel muito importante para o processo, que é realmente mostrar tudo aquilo que ele sabe, todos os seus conhecimentos que ele sabe daquele conflito de interesse entre o autor e o réu. A prova testemunhal é sempre admissível. Né? A lei não fala, nunca a lei pode proibir a prova testemunhal. Uma prova muito importante para o processo. Então, a testemunha tem a função sempre de mostrar ao juiz, ao Poder Judiciário, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele presenciou, né? Tudo aquilo que ele sabe daquele fato. A testemunha não pode dar opinião sobre o fato. Ela não pode achar. Não, a testemunha não acha nada. Né? A testemunha ela tem certeza daquilo que ela viu, daquilo que ela presenciou, daquilo que ela ouviu. Ouviu ou ouviu. Ou aquilo que ela sabe, né, de fato. Achismos, opiniões, não é papel ali da testemunha. Né? É claro que o juiz ele pode entender que a prova testemunhal não é necessária, dependendo da relação e do que há já no processo. Né? Eu não preciso fazer provas, por exemplo, de algo que já está ali confessado. Né? Então, se houve já uma confissão da parte, para que eu vou fazer uma prova testemunhal daquilo que já está confessado? Não há necessidade de eu provar. Né? Então, ou aquilo que é incontroverso ali no processo, né? Ou seja, que não há, que é irrefutável, aquilo que não há discussão sobre a situação do processo. Aqueles fatos ali incontroversos e fatos notórios que já estudamos ali pela previsão do artigo 374 do Código de Processo Civil. Mas a prova testemunhal, via de regra, sempre vai ser ali admissível. Né? O juiz não pode negar ali a produção de prova testemunhal, salvo nessas hipóteses aqui, que são quando a questão já foi provada por documento ou já está confessado, seja fato incontroverso no processo, né? Ou a questão não pode ser provada por testemunho, mas pode ser provada simplesmente por um documento ou por uma prova pericial que vamos estudar aí na aula sobre provas. Né? Importante sempre dizer que todas as pessoas podem testemunhar. Todas as pessoas que presenciaram o fato, todas as pessoas que sabem de uma determinada, que têm conhecimento sobre aquela relação processual, podem sim ser testemunhas. Salvo aquelas pessoas que são incapazes, né, que aí realmente ela não tem condição de depor em juízo, né, as pessoas que têm algum impedimento ou são suspeitas, né, aquelas pessoas que têm um relacionamento direto ali com uma das partes, com o autor ou com o réu, né? Seja por amizade, seja por uma inimizade, seja por um grau de parentesco. Né? Então, que é o caso de impedimento e de suspeição. Nesse ponto de impedimento e suspeição, revém aí, para quem não assistiu ainda, a aula sobre exceções, né, que a gente trata aí da questão dos impedimentos e das suspeições. Tá?
A testemunha sempre, ela não é obrigada também a declarar algum fato no processo que vai acarretar um grave prejuízo a ela, né? Se o que ela for falar, né, o que ela sabe, né, pode causar um grave prejuízo a ela, ou o seu cônjuge, ou algum parente, né, direto ou afim dela, né, até o segundo grau de parentesco, ela pode falar para o juiz que ela não vai depor sobre essa situação, né, porque se ela falar isso em juízo, isso pode causar um grave prejuízo a ela ou à sua família, né, até o segundo grau ali na linha sucessória, né. Então, a testemunha ela tem que falar de tudo que ela presenciou, que ela ouviu, né, mas ela pode se negar a depor nessa situação aqui de quando o fato que ela for falar pode acarretar um grave prejuízo a ela ou alguém de sua família. A outra alternativa na qual o testemunha pode se negar ali a depor ou se negar a responder o questionamento do processo é quando a profissão daquela pessoa, né, exige um sigilo. Aí eu estou falando dos profissionais como advogados, como psicólogos, né? O psicólogo não pode ali é, violar um segredo, né, dado àquela pessoa por conta da profissão dela. A mesma situação um advogado. Né? Então, se um advogado for depor, né, em juízo, né, e ele acabar violando, ele for violar algum segredo que lhe foi conferido em razão de sua profissão, ele pode simplesmente falar ao juiz que ele está desobrigado a depor por conta do sigilo profissional de sua profissão, ou seja, o sigilo que lhe foi conferido, lhe foi confiado, né? Então a pessoa só falou aquilo para ela em razão da confiança ali exercida pela profissão, ou do advogado ou do psicólogo, né? São dois exemplos aí dessa situação, dois onde a testemunha ela está desobrigada ali a prestar o seu depoimento, tá? Desobrigada por lei a falar aquilo que ela viu, que ela ouviu, que ela presenciou naquela relação processual entre o autor e o réu, né? Quando que a parte, quando que o autor e quando que o réu possui o momento, qual que é o prazo que ele tem para apresentar ali a prova testemunhal, né? Então, sempre na petição inicial, o autor sempre deve pedir ali no processo que ela quer prova testemunhal e o réu vai apresentar esse pedido de provas ali na contestação. Então, o autor vai fazer o pedido de produção de prova testemunhal, se assim ele desejar, porque não é obrigatória a utilização da prova testemunhal, né, mas se ele tem testemunha para comprovar o fato, ele vai fazer o pedido ali, ele, autor, na petição inicial. E se o réu tem ali testemunhas para comprovar aqueles fatos que foram ali deduzidos na sua contestação, ele vai também pedir ali na contestação. E o pedido é muito simples. Abre-se um tópico na petição inicial ou na contestação e fala-se ali sobre as provas, né? Então, se for autor, o autor requer, como meio de prova, a produção de provas testemunhais para comprovar os fatos aqui da petição inicial. A mesma coisa, o réu apresenta um tópico na qual ele vai colocar ali. O réu pretende a produção de provas testemunhais para a comprovação dos fatos narrados aqui na contestação, né? Então, o momento para requerimento da produção de provas para o autor é na petição inicial e para o réu é na contestação. Lembrando sempre que, mesmo após a apresentação da contestação, né, e da petição inicial, obviamente, o juiz vai abrir um prazo depois, durante o processo, no qual a gente chama esse despacho, essa decisão do juiz de despacho sonhador, e nesse despacho, nessa decisão, o juiz vai abrir realmente novamente essa oportunidade para as provas ali se indicar de forma mais clara, né, quais são as provas e quais são também, quem são as testemunhas que vão ser ali ouvidas, né? Então, que a gente chama de rol de testemunhas, né?
Então, no processo, há sempre o juiz abre um prazo para que tanto o autor quanto o réu apresentem ali as suas testemunhas. Né? O prazo para apresentar as suas testemunhas no processo civil é de 5 dias antes da audiência. Né? O juiz pode fixar um prazo diferente, mas, via de regra, 5 dias antes da audiência tem que ser ali apresentado o que a gente chama de rol de testemunhas, né? Que é a indicação de quais serão as testemunhas que vão ser ouvidas do autor, quais serão as testemunhas que serão ouvidas do réu. Tem que ser identificado realmente o nome. Então, o João, a Maria, o José vai ser o testemunho do autor, o Joaquim, a Margarida e a Maria vão ser as testemunhas do réu. Né? Então tem que ser identificado o nome completo, o RG e o endereço ali da residência de cada uma das testemunhas, né? Que são ali as testemunhas indicadas pelo autor e as testemunhas indicadas ali pelo réu. Né? Importante sempre dizer esse prazo. A lei fala que são 5 dias antes da audiência, mas o juiz pode fixar um prazo diferente. Se o juiz não fixar nenhum prazo, vai ser aqui, neste prazo aqui de 5 dias antes da audiência. Ou seja, no dia, o juiz vai marcar um dia para ser ouvida essas testemunhas, essa audiência chama-se audiência de instrução, né? E nesta audiência de instrução serão ouvidas as testemunhas. E para serem ouvidas as testemunhas, 5 dias antes a esta data fixada pelo juiz, os advogados do autor e o advogado do réu devem apresentar ali o nome completo, a qualificação completa de suas testemunhas. Se ele não apresentar essas testemunhas, né, ele não vai poder ouvir as testemunhas no dia da audiência. Como que é a apresentação? Qual é a ordem de apresentação das testemunhas na audiência? Primeiro, sempre vão ser ouvidas as testemunhas do autor. Ele fala que primeiro vai ser ouvidas as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. Entre elas, se há uma testemunha que foi arrolada tanto pelo autor quanto pelo réu, então antes de ser ouvidas somente as testemunhas do réu, são ouvidas as que a gente chama de testemunhas em comum. Né? Se, por exemplo, José foi arrolado tanto pelo autor quanto pelo réu, então é ouvido primeiro as testemunhas que são exclusivas do autor. E antes de ser ouvidas as testemunhas exclusivas do réu, são ouvidas as testemunhas em comum, as testemunhas que foram arroladas pelas duas partes. Caso isso aconteça, né? Não é comum, mas caso isso aconteça, quando há testemunhas em comum, né, essa testemunha é ouvida entre o término das testemunhas do autor e o início das testemunhas do réu. Lembrando que o juiz sempre vai, primeiro, fazer perguntas ali para a testemunha e depois ele vai abrir a possibilidade de perguntas a serem desenvolvidas pelo advogado do autor. Então, as testemunhas do autor, primeiro o juiz faz questionamentos a essa testemunha e depois é a vez do advogado do autor fazer os questionamentos à sua testemunha. Depois é aberto também a oportunidade do advogado do réu fazer perguntas para a testemunha arrolada pelo autor. Então, a testemunha responde os questionamentos primeiro do juiz, depois do advogado do autor e depois do advogado do réu. Ouvida todas as testemunhas do autor, vamos para as testemunhas do réu. As testemunhas do réu seguem a mesma dinâmica. Primeiro, o juiz vai fazer perguntas às testemunhas do réu e depois ele vai abrir a oportunidade para que o advogado do réu, agora não do autor. Então, a testemunha do autor, quem ouve, quem faz perguntas primeiro, depois o juiz, é o advogado do autor. Para as testemunhas do réu, depois das perguntas feitas pelo juiz, o advogado do réu também vai fazer perguntas para o réu. Terminadas as perguntas feitas pelo advogado do réu, abre-se a oportunidade do advogado do autor fazer as perguntas. Então é sempre nessa forma e nessa ordem. Então, testemunhas do autor. Primeiro o juiz vai fazer perguntas
e depois o advogado do autor vai fazer perguntas. Advogado, testemunhas do réu. O juiz faz perguntas e depois o advogado do réu faz perguntas. Terminada essa fase, obviamente, a oportunidade de que o advogado da parte contrária faça perguntas aí às testemunhas arroladas pela outra parte. Todo o processo que há a intervenção do Ministério Público, como, por exemplo, ações que tratam de separação, ações que tratam de menores, né, como pensão alimentícia, como direito de visita, guarda, né, o Ministério Público também pode fazer perguntas, tanto para as testemunhas do autor, quanto para as testemunhas do réu, sempre depois das partes. Né? Então, os advogados, se tem a intervenção do Ministério Público, juiz em primeiro lugar, advogado do autor, para assistir do autor, depois o advogado do réu, depois Ministério Público. Né? Para as testemunhas do réu, mesma situação. O juiz faz em primeiro lugar, depois o advogado do réu faz as perguntas, depois o advogado do autor faz as perguntas, depois o Ministério Público. É possível substituir as testemunhas? Sim, é possível, sim. O autor pedir ali a substituição das testemunhas. Mas esse pedido de substituição de testemunha só é possível, né, quando comprovado que a testemunha arrolada, a testemunha que foi ali indicada no prazo de 5 dias úteis antes, né, da audiência, como já vimos, que eventualmente vier ali a falecer. Né? Ou se essa testemunha está enferma, né, não tem condições de se deslocar até o fórum para fazer ali o seu depoimento. Né. Ou na terceira hipótese, né, ele foi arrolado ali pelo autor, ou foi arrolado ali pelo réu, né, e ele não foi encontrado pelo oficial de justiça para ser ouvido ali pela justiça. Nessa situação, ele também, né, pode ser substituído, né, quando ele não for encontrado ali pelo oficial de justiça. Porque toda vez que uma testemunha é arrolada, ele tem que ser intimada. Né, e o oficial de justiça vai até a casa de cada uma das testemunhas, e daí a necessidade da indicação do endereço, né, para que o oficial de justiça entregue ali o mandado de intimação à testemunha, para que a testemunha compareça no dia, horário, local designado ali pelo juiz para audiência. Lembro que essa situação do oficial de justiça está um pouco em desuso, porque o Código de Processo Civil de 2015 permitiu que os advogados façam essa intimação, podendo utilizar do e-mail, do WhatsApp, qualquer meio para comunicar a testemunha do dia, horário e local da audiência. Então, alguns juízes estão dando a oportunidade ao próprio advogado fazer a sua intimação, né? Fazendo a intimação por intermédio ali de qualquer meio, como meio eletrônico, como correio eletrônico, como mensagem de texto, ou aplicativo de comunicação, como o WhatsApp, o Telegram, que são meios ali possíveis para a intimação da testemunha. Lembrando que, antes de ser ali iniciada a oitiva da testemunha pelo juiz, né, o juiz sempre vai ali fazer um alerta à testemunha, né, que ele está ali para dizer a verdade, né, que não pode ali mentir. Né, porque se ele realmente mentir, se o juiz descobrir ali que ele realmente entrou em uma mentira, em uma contradição, né, e prestou uma informação falsa ao Poder Judiciário, ele está cometendo um crime de falso testemunho. Né? Então, sempre antes da inquirição da testemunha, a testemunha vai prestar ali o compromisso de dizer a verdade e somente ser perguntado aquilo, ser respondido aquilo que lhe foi perguntado, né? Não falar nada além daquilo que está sendo perguntado a ele. O juiz sempre deve advertir a testemunha para que, se ele realmente for pego mentindo, se realmente o juiz descobrir que ele prestou uma falsa informação, ele pode incorrer ali numa punição, numa sanção penal de falso testemunho. Né?
Então, com isso, vimos toda a matéria sobre prova testemunhal, todas as regras do Código de Processo Civil sobre prova testemunhal, e na aula que vem terminamos aí a matéria de provas com a prova pericial. Né? Então, dei uma lida em toda a apostila, né, em toda essa parte de testemunha, que é bem complexo, mas é a prova, uma das provas mais utilizadas no processo civil, né, bastante importante. Dei uma lida também em todas as outras partes de provas. Essa apostila é bastante importante aqui no que a gente está conversando sobre provas, porque a prova do processo é o que vai, vai ocasionar a procedência ou a improcedência da ação, né? Ou seja, a procedência do pedido do autor ou a procedência da defesa do réu. Né? Então é extremamente importante o estudo de provas. Né? Compareçam às aulas para resposta aos questionamentos feitos e também debates sobre esse tema tão importante. Né? Deem sempre uma lida na apostila e estou sempre à disposição de todos nos horários de aula para esclarecimento das eventuais dúvidas. Ok? Um bom estudo a todos e nos vemos sempre em uma próxima oportunidade. Até logo, muito obrigado pela atenção.